Eu sempre quis que eu pudesse estar numa mesa onde eu nunca precisasse ser o café com leite. Eu acho que a gente, enquanto RH, precisa se apropriar e não querer ser café com leite nas mesas e nas discussões. RH não pode ser café com leite nas discussões. Tem que sentar para discutir, tem que ter profundidade para discutir. Este episódio da Você Está Contratado é patrocinado pela Hopem. Oi, turma, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso webcast. Eu e o Gerson estamos recebendo hoje a Jaciara Pinheiro e a Kátia Horsts, da RH Open, ou da Hopem. Vocês me corrijam daqui a pouco se eu falei certo ou eu falei errado, mas elas são a melhor empresa para se trabalhar no Espírito Santo, uma consultoria de recursos humanos, né? E duas empreendedoras, duas mulheres à frente desse negócio sensacional. A gente vai explorar um pouquinho disso aqui. Bem-vindas. Obrigada. Obrigada, meninas. Boa, então vamos começar o seguinte. Vocês trabalharam no mundo corporativo, vocês foram CLT em algum momento da vida de vocês, não foi? Aos 18 anos eu acho que eu fui. Há 18 anos atrás? Não, aos meus 18. Aos seus 18. E pouco tempo, então, para aí. E aí já virou a chave. Pô, interessante. Eu segui uma carreira CLT, bem do tipo proforme, daquela coisa natural. Você foi RH de empresa? Nossa. Formei na psicologia, fui RH de empresa, fui gerente de operações, e aí fui crescendo, sempre CLT. Eu rompi o vínculo de CLT para empreender. Quando ela me encontrou. Isso. Aí, boa. Ela criou coragem. Porque precisa, né? Precisa ter coragem. Precisa ter Sim. incentivo. É bom ter uma sócia também. Faz né? toda a diferença. Então você estava no mundo corporativo, você pelo jeito não, né? Na verdade eu brinquei que eu tive carteira assinada, porque assim, à medida que eu fui trabalhando, eu fui meio que também tentando empreender. Mas a minha última carreira antes de empreender definitivamente com a consultoria foi numa empresa de tecnologia. Aí eu fui executiva. Né? Então eu fiquei por 12 anos, executiva de uma empresa de tecnologia voltada para RH e ERP. E você não era recursos humanos nessa empresa? Você nunca foi recursos humanos? Nunca fui, sempre fui vendedora. Nossa. E sou até hoje empreendedora, vendedora. Não, isso é muito legal. Quando o vendedor que fala, eu sou vendedor, isso é muito legal, né? Eu amo. Tem um monte mas tem um monte de vendedor belíssimo. Que inventa outros nomes e tal. Não gostam de dizer que são vendedores. Gerente de conta. Sei lá. Gente até porque tem um monte de gente que acha que só porque fala muito é vendedor. É vendedor. Que não tem nada a ver. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Nada a ver. É uma profissão belíssima. Eu sou apaixonada com a profissão. E super valorizada hoje em dia, né? E aí, como é que foi esse negócio então de empreender? E aí? Então, eu estava num momento que eu estava saindo da empresa e eu virei para uma pessoa comum, que eu não conhecia, Jaciara, e comentei. Falei assim, eu acho que eu quero empreender. E quero empreender na área de RH. Nessa época, no Espírito Santo, tinham muitas consultorias voltadas para recrutamento e seleção. E como eu vendia e acompanhava os clientes com a entrega de soluções de RH, que era da Sênior, os clientes não tinham processo para receber tecnologia. Então, eu comentei. 3 dias depois, a pessoa falou assim, eu tenho alguém para te apresentar, porque você tem a coragem e sabe vender, eu tenho alguém que vai entregar o que você vai vender. E me apresentou para a Jaciara. E assim a Hopem nasceu 2 meses depois. Hopem. A Hopem. Quanto tempo de mercado vocês têm? Vamos fazer 14 anos. 14 anos. Vamos fazer E você 14 não se conhecia? anos. Não. Isso é mais doido ainda. Nós conhecemos para ser sócios. Todo mundo, quando escuta, fala que loucura. Porque realmente foi uma situação diferente. Você conhecer alguém com quem você nunca tinha visto. Ela era meio que concorrente na hora de buscar talento. Sim. Talento de concorrência. Sim, brigava por Porque essa pergunta também nos fazem. E eu, no nosso caso, a gente tem uma sociedade a gente se conhecia há 20 anos já. Então, assim, levou 20 anos, é diferente, né? E quando não dá certo, essa amizade pode acabar, né? Já vi amizades acabando por sociedade não dar certo. Claro. Né? Mas não vai dar. Já deu certo. Já deu certo de vocês. A cara do Marcelo. Porque é completamente diferente da eu tô situação delas. Assim, Vocês já começaram, às vezes, já mais maduros, já sabendo o que queria. Que eu acho que foi o que a gente fez, né? Acho que aí, como uma boa psicóloga, vamos fazer nossos acordos psicológicos, que se tornou depois o contrato de acordo de sócio. Mas você tinha vontade de empreender ou também foi meio surpresa? Não, eu tenho uma história de ter sido funcionária pública, ter pedido exoneração, ido para ser CLT e falei, cara, toda hora necessidade de tentar pensar em alguma coisa diferente. E falei, olha, eu quero trabalhar, quero montar uma empresa. Tem demanda, só que eu não tenho talento de buscar o cliente. Depois, se ele trouxer, eu acolho e desenvolvo, mas eu não tenho esse talento. Mas sem alguém, pensa. Sem alguém eu não vou conseguir. E aí essa pessoa nos aproximou e falou, olha, eu tenho esse outro par. A ponta do Lego eu tenho. Vocês gostariam de se conhecer? Aí a gente falou, olha, a gente pode se conhecer e tentar ver o que funciona. E aí a gente foi conversando, conheceu, né? Criamos nossos combinados, que eu acho que foi tudo muito combinado. Nós duas somos muito parecidas e muito
diferentes em um monte de coisa. Mas somos muito diretas, muito objetivas. Então, acho que isso ajudou a gente criar as regras do jogo entre nós duas mulheres fortes. E talvez esse elo de ligação de vocês duas já conheciam você suficientemente bem para saber, né? Dessa similaridade, talvez. E eu acho que a gente tinha tanto desejo em comum, em termos de propósito, que foi mais de forte querer do que... ter uma empresa que seja maior do que a gente, de ser um lugar que as mulheres possam de verdade ser mulher, ser mãe e ser profissional, porque pra gente crescer profissionalmente a gente precisou abrir mão da nossa feminilidade, da nossa maternidade. Então a gente não queria ter uma empresa que fosse assim, a gente queria ser algo diferente. Um lugar que você pudesse trabalhar de qualquer lugar e que você era medido pela entrega e não se você está numa reunião de filho. Isso você pensou já há 14 anos? Nós queríamos, a gente que era não nossa viu dor. direito nossos filhos crescer por conta de posições executivas. Por exemplo, eu tinha uma equipe que ficava da Austrália. Então, pensa, 3h pouco da manhã, meu telefone tocava, meu ex-marido reclamava. Ela tinha 3 filhos. Então, muita coisa do que a gente... Eu não vi meu filho andar. Então, muita coisa do que a gente viveu, a gente não queria. A gente já estava também num tempo de carreira que a gente já sabia que a gente não queria mais, não dava conta mais de continuar aquilo. A gente queria fazer uma coisa diferente. E mesmo que a gente não colhesse os frutos pra gente, porque a idade, eu já tinha filhos adultos, né? E um já entra na pré-adolescência, mas a gente sabia que outras mães iam poder colher. Tanto é que a gente tem algumas mães que são atípicas, de crianças autistas, que elas conseguem administrar a casa. Tem gente na minha área de vendas que acabou de voltar de licença maternidade e não contratou babá. Está trabalhando com o bebê em casa. Administra entre mamada, entre bota para dormir, o marido é desenvolvedor, também trabalha de casa, eles estão se organizando. Até porque cada vez mais pessoas estão trabalhando de casa, né? Então a gente, quando passa por momentos de crises... Você trouxe um ponto super importante aqui, peraí, que o marido também está cumprindo o seu papel. Isso é importantíssimo e a gente vê em pesquisas que um dos problemas que as moças têm quando tem filho é que o pai não se vê no papel dele dentro de casa. O pai não se vê e a sociedade não aceita, né? Porque eu tive um marido que se fazia e que, Dia das Mães, meus irmãos brincavam. Hoje é dia do Fábio. O Fábio é pai, o presente é pra ele, não pra Kátia. Porque é como se eu fosse uma mãe ausente, como se ele fizesse um favor. E aí eu brinco, meu Deus, tá chegando um mundo que agora não existe mais favor. Existe um papel de um casal na criação. Não é ajuda. Ajuda já na criação do filho e tomar conta da casa também. Sim. Até porque tem muitas mulheres hoje que colocam dinheiro igual ou mais. Estamos juntos. Então a gente já nasce como empresa, já com muita clareza de que a gente não ia controlar onde as pessoas estivessem, porque a gente contratava adultos. E como a gente contrata adultos nas relações adultas, a gente entendia que a gente fazendo bons combinados, adultos respondem bem a esse tipo de combinado. Que máximo, eu já fico pensando, né, no colaborador número 1 de vocês, né? Tipo, quem vai ser essa pessoa que vai ter esse privilégio de acredita que entrar nessa... Ela entrou, depois ela foi para um cliente nosso, voltou e tá com a gente. Tá com a gente até hoje. E a gente tem a nossa... E quase todos, né, estão com a gente assim. Quem foi chegando foi ficando. A gente tem um índice de rotatividade muito baixo. A gente não consegue acompanhar em tempo real, não, mas da última vez estava 256. A gente não consegue acompanhar em tempo real. Porque vai mudando. Eu nunca sei. 256, aí mais espalhados no Brasil todo e alguns países, porque eles podem trabalhar onde quiserem. Mas teve uma coisa que eu acho que deu muito certo com a gente, que foi, a gente combinou o seguinte, que a gente não ia se dar por convencida por não querer discutir. A gente iria esgotar qualquer discussão até uma convencer a outra de alguma coisa, porque é 50-50. Então, o que parece conflito não é conflito. Não concordo, por quê? Aí, às vezes... Ela me convence, às vezes eu convenço. E uma vez que convenceu, que decidiu junto, não volta, te avisei disso, ou não. Ai, gente, não vou ficar discutindo os meus problemas, não. Vamos ter nossos problemas, pelo amor de Deus. Dá uma preguiça. Virou a página e vamos em frente. Então, isso ajudou muito. Isso foi fazendo com que a gente gerasse muita confiança. E tanto é que o pessoal brinca assim, que a gente se olha, eles já sabem que a gente está conversando pelo olhar. Teve gente até que achou que a gente era um casal. Até isso, gente. Porque é muita sinergia, né? E isso é super importante numa sociedade, né? De respeitar também a forma... Sim. Bom, como a gente também, né? A gente também já se conhece e pelo olhar já sabe, putz, não deveria ter falado isso, ou deveria ter... Então a gente começa a ter esse convívio, né? E aprendendo sobre a outra pessoa, que é muito bacana, né? Eu acho que é a sacada, né? Da gente de ter isso. Tanto é que isso acabou virando um serviço. Por muitos e muitos anos, a Jaciara ajudava as empresas a organizar os acordos de sócios. De empresas que estavam nascendo ou de empresas que estavam em conflito entre sócios, principalmente empresas familiares. Esses combinados, esse autoconhecimento, como é o meu perfil, como é que é o dela, o que vai me tirar do sério, o que vai tirar. Isso deu até outras coisas que foram saindo. A gente tem uma bula na empresa. Qual é a bula da Hopen em relação aos seus clientes e qual é a minha bula em relação ao relacionamento com você? Por que bula? A bula foi uma metodologia que a gente criou pensando o seguinte, para tudo tem um remédio.
qual é o seu remédio, como é que eu funciono. Você pode ser excelente para algum contexto, mas em outros não, certo? Pode ser então, como é que eu te contraindicado. potencializo? Como é que eu tiro de você o seu melhor nesse sentido? Então, é uma bula. Como você funciona, o que não funciona, o que dá ruim quando se encosta em você. E empresa, conta empresa também. Mas é um trabalho que a gente executa para clientes e que a gente acabou fazendo dentro de casa. Então, quando a pessoa entra no nosso onboard, ela tem que preparar a bula dela, porque ela vai ter que falar o tempo todo. Quando ela tiver que se apresentar para as pessoas ao longo da jornada, ela mostra a bula dela. Então, mostra como funciona. Me lembrar aqui, porque alguém no SXSW falou isso, recomendando que as pessoas tinham que ter suas bulas e compartilhar suas bulas. Que legal. Eu vi isso agora, este ano. Que legal. Você já tem isso há uns 14 anos. Então, essa pessoa copiou de vocês. Isso virou até um portalzinho que a gente a faz. gente tem um portal. Porque assim, se é. eu sei como é que você funciona e eu funciono de forma diferente, então, na nossa relação do dia a dia, se eu sou seu líder, ou sou seu liderado, ou sou seu par, como que nós vamos fazer combinado para que eu não tire você do sério e nem você me tire? Porque vai ter o meio do caminho entre nós dois. E o acordo que eu faço com o Gederson não é o mesmo que eu vou fazer com o Marcelo, porque somos pessoas diferentes. E a gente, há muitos anos atrás, lendo sobre o Pondé, a gente falava assim, cara, por que tem guerra no mundo? ótimo, Por que tem as coisas? O Pondé tem um livro maravilhoso que ele fala que a origem do ressentimento da humanidade está em fazer maus combinados, em desalinhamentos. Então, a gente, quando criou a metodologia, foi muito baseada assim, então vamos combinar, porque o que combinado psicológico não sai caro, então vamos alinhar. Mas Simples essa é a palavra, alinhamento de expectativa, Isso. né? Porque como a gente faz, por exemplo, a gente é mentor de uma plataforma e quando a gente vai falar com uma pessoa, tem ali qual que é a expectativa dessa pessoa com relação a essa mentoria, né? E isso faz toda a diferença pra gente. Sim. Né? Porque do tipo, eu não te conheço. Então, assim, se você me der a sua bula, eu vou ler o mínimo de você também. E acredito que não seja uma bula muito extensa, né? Não. Porque ninguém tem paciência Super para ler, objetivo. né? É revisitada? Ela é. É pequititinha, assim, ó. Que bela. Ela é revisitada. E com o cliente, a gente não... com o cliente não abre uma bula, mas eu Não volto tem, para né? dentro de casa numa reunião com o cliente e falo assim, tal empresa não tem nossa bula e o risco de andar com eles é nisso e nisso. Ele não é um cliente porque promotor. vale ele é um a pena? cliente A por bula- vez que é Minha bula da detrator. roupa. Tem da isso é empresa. um método que a gente faz para empresas. Toda empresa tem a sua bula empresarial. Deveria ter. Qual é o cliente que te promove? Qual é o cliente que é um detrator? Qual é o cliente que constrói relações com você na prestação de serviço que não tiram de você, enquanto prestador de serviço, o seu melhor? Porque isso que, às vezes, a mesma empresa presta serviço para empresas diferentes e as empresas têm percepções diferentes do mesmo fornecedor. Quem da Hopin está envolvido nesta conversa? Como é que essa coisa da bula do cliente Todo time comercial permeia? conhece. Comercial e de Você pode fazer uma técnico, todo mundo brincadeira front. numa... Comercial, toda a Todo linha de mundo frente, do frente, todo mundo todo que mundo frente. tem Os relação líderes de alguma área. maneira De com- empresa, todo mundo no front. É. A pessoal, todo mundo tem. 100% Claro, tem. claro. Não, eu estou perguntando mesmo com o cliente. Então, Todo time mundo de venda tem que conhecer. Todo mundo contato com o cliente de alguma sabe maneira, detectar se por ele menor não que é um seja, cliente mais pra nossa pontual bula. que seja, ele E conhece a bula do cliente. E às vezes tem uma percepção, mas não tem uma certeza. E às vezes até vende com uma certa Isso, percepção e pra traz gente o brief validar para a depois técnica. A tecnicamente. técnica valida isso. E às vezes você vai entregar alguma coisa e você Não, não vai isso continuar uma sim. relação. Isso Você balizou. conhece alguma empresa que pense dessa forma, que trabalha assim? Não, Isso eu tô aqui... Isso baliza É. decisões do tipo A bula, agradecer pra a mim- clientes, não renovar contratos, ou liberar descontos, ou criar condições para a gente estar mais dentro de outras que nos promovem. Porque isso não é código de conduta. Não. É muito mais. Não. É mais, Não mais. é É muito outra mais. coisa, É história. outra Você coisa. tem ideia, a gente nem tem código de conduta. Se você Não, tem que fazer então. isso, aquilo, a gente não. tem um people Temos a plan. bula, temos alinhamento, temos Mas a a avaliação de bula desempenho. materializa É. como se dá o relacionamento As nossas com relações, o cliente. concretiza. Que para É. mim, muitas vezes, é tácito, assim. É meio que, Isso. né? Muitas vezes, eu tô vendo a maioria das vezes. É. Não E, por exemplo, o tem- que é um cliente que não está na nossa bula? Um cliente que quer contratar nosso serviço para Quer fazer precarizar uma puxadinho. relação com o colaborador. Um Aí cliente você que não nem entra, você nem segue vende pra esse a cara. legislação. Você nem vende. E assim, a gente, com base na bula, criou mecanismos para o time detectar desde cedo, no contato com o cliente, como é que você percebe algumas características. Um cliente que, por exemplo, a gente fala que assim, consultoria tem um desafio, né? O cliente acha que, às vezes, ele vai apertar um botão e vai sair tudo pronto, né? Você, no recrutamento, aperta o botão, sai alguém prontinho já, perfeito, né? Que todos os processos são rápidos, a gente brinca isso lá na empresa. Então, assim, o cliente que ele, de alguma forma, não quer se implicar na construção, recursos humanos não é uma consultoria que vai chegar com tudo pronto. Porque se fosse isso, eu tenho muito material e daria para viver disso. Mas a cultura de cada empresa é única. Então, o que dá certo para a empresa X não dá para outra. E você precisa se implicar nisso enquanto dono da empresa. Às vezes o cliente quer tudo pronto. E às vezes a gente entende que o melhor... imputa a responsabilidade na E consultoria. transfere terceira responsabilidade Expectativa. para a consultoria. E a Ah. gente entende que esse cliente, ele não é um cliente que talvez a gente consiga ajudá-lo tão bem quanto um cliente que se engaja. Você que se recusa coloca. cliente, então.
A gente recusa. Não bate com a bula, você recusa. A gente recusa. A gente Ou no mínimo, agradece. dependendo da empresa, quando a gente percebe que não bate por alguma questão de percepção dele, a gente vai trazer conversa. A gente costuma dizer para o cliente que a gente é direto, que a gente é transparente, a gente vai trazer para ele opção. Esse é o nosso jeito de Nós vamos fazer, alinhar. né? É o jeito de fazer. Você tenta, você chama pra DR, você mostra. E a gente quer conversa. trabalhar dessa maneira, a gente Sim. trabalha. Se não e for... sem juízo Sabe, de você tá valor. apaixonado por Marcelo? alguém, mas você vê aqueles riscos, aí você fala assim, tô apaixonada, quero você comigo, mas eu vou alinhar, porque senão não tem paixão que segure. E sabe aquela coisa, sem juízo de valor, a gente tá aqui para dar certo. Tempo é um tempo, é um dinheiro que não volta, é um ativo que todo mundo tem e não volta. Então, vamos evitar a fadiga, vamos tentar dar certo. Então, na tentativa de dar certo, vamos ser franco. Isso aqui não tá funcionando, desse jeito essa relação não dá, vamos embora recombinar, vamos resetar a relação. Vai de boa. E eu tenho um perfil que eu aprendi desde pequenininha, de novinha, que o cliente está sempre certo, né? E que para ele, quando ele traz alguma reclamação, faltou da gente alguma forma de deixar Onde claro. eu errei, né? Quando você presta serviço, você tem a obrigação de deixar claro, porque aí você tem a opção de escolher, de não querer o cliente ou de fechar com ele. E quando você fecha com ele, tem que estar tudo muito bem claro. Então a gente tenta, através A de gente formulários, tenta. Mas a gente, às vezes, para mesmo evitar tudo o máximo. claro, às vezes sempre vai ter a hashtag não sabia. não Hashtag entendi, não né? sabia. Hashtag eu não entendi. Aí a gente fala assim, cara, tem contrato. Ninguém lê Tem contrato nesse documento. mundo, pelo amor do Senhor. Tá assinado, Vambora você ler assinou sem contrato. ler? Entendeu? Mas assim, a gente vem construindo, acho que a gente hoje é bem forte. Quem já passou pela Hopem como cliente, fala que assim, a gente tem uma característica muito forte de personalidade empresarial. Nós somos muito diretos. Se eu souber, se a gente, enquanto empresa, souber, nós vamos fazer o possível. Se a gente não souber, você vai saber que a gente vai estar tentando junto e vamos construir junto. Mas a gente se orgulha muito que por onde a gente passou não tem como a gente não ter entregue alguma coisa que fez uma diferença. E tem dado certo, né? 14 anos de 14 anos de história. Muito bom. E Muito voando. suor, muita relação. Paga-se o preço dessas escolhas, porque a gente deixa alguns Sim. dinheiros na mesa. Boa. Mas como empreendedor, eu acho que o dinheiro não tem que ficar só na mesa. Tem que ficar o dinheiro certo, da forma certa e que gere reputação pro seu negócio. Que você tenha, de fato, prova Uma social. história para contar. E margem. Porque tem negócios que também não vão valer a pena. Vai mais te sangrar do que te trazer Tanto que a resultado. gente ganhou Sustentável, né? a gente ganhou uma premiação no Espírito Santo como a empresa número 1 do Espírito Santo em rentabilidade per capita do Estado. E aí nós fomos competindo, disputando com outras empresas, per capitamente nós somos muito lucrativas e muito viáveis. E o maior desafio pra gente foi quando os clientes falavam assim, gente, mas empresa de RH, vocês dão dinheiro? Aí eu falava assim, gente... Vários Vários. ficaram sobre Queriam que não desse? Não, porque acha assim, que RH Eu não não dá fiz essa dinheiro. pergunta. Eu poderia, bacana a sua pergunta, que eu Claro. não fiz. É. Eu falava assim, uai, mas por que não? Tipo, empresa é Não é empresa. uma empresa sem fins Aqui não é lucrativos. Tem que dar uma resultado, organização senão não para em pé. não lucrativa. A gente é uma empresa e tá tudo bem por isso. E qual o Sem problema de dúvida. sermos lucrativos? Entendeu? Porque RH é negócio também, gente. E qual o problema disso? Mas isso é uma coisa que a gente também trabalha com propósito, mudar essa visão, né? De que um RH, ele abraça a árvore, custo. que ele não foca em resultado, que ele é custo. Ele pode ser altamente lucrativo para os negócios. Até os RHs de dentro das Sem empresas. que isso seja, que ele deixe de ser com viés do olhar humano, porque olhar humano não significa ter Precarizar. como premissa de que dinheiro binário. Nada precisa ser binário nesse sentido, Pode sabe? ser uma coisa das coisas. Cara, eu acho que o desafio do RH hoje é você conseguir combinar duas coisas, porque não adianta uma coisa sem a outra. A gente ainda vive num mundo onde, até para respirar da vez no futuro, a gente tem que pagar, gente. Vai ser igual aquele filme que seu tempo de vida tá no reloginho pagando. né? Então, a gente está falando sobre empreendedorismo, vocês já compartilharam com a gente um monte de aprendizados, né, dores de crescimento e tal. Aprendizado já veio um monte. Eu estou pensando, compartilhe alguma coisa que deu errado, assim. Um monte de coisa. Nossa. Gente. Tanta coisa. Essa é a Mas uma resposta bem mais legal. marcante. Essa é a pra resposta vocês, mais legal assim, que eu gosto de ouvir, assim, quando eu pergunto. Fala de alguma coisa que deu errado, a pessoa vira, nossa, onde é que você quer que eu comece, né? Tem, Que eu tenho um monte de tem que coisa. pensar aqui, porque tem coisas que Versus você possa aquele expor, às vezes, uma fala- marca, um Não, cliente. A gente já teve, claro, a gente não já vai. foi lesada. Aham. Já Tá. contratei errado, gente. Já Não, contratamos já escolhi. errado, mas isso é básico. Mesmo Já sendo escolhi. de RH. A gente vem chegando à conclusão que assim, a personalidade muito forte da gente E também... de um time que começou a ser muito parecido, Aham. todo mundo na Hopem, Marcelo já lidou com algumas pessoas Sim. do time, sabe que tem um As personalidade. poucas que eu lidei, me veio isso à mente. Não foi? Todo mundo é meio... A galera é Não vou meio comentar jeitão. nomes, mas depois até comento fora da A gravação. galera é meio parecida. É muito parecido.
É uma Até parecida. a abordagem que eu já participei de reuniões é uma abordagem muito semelhante. E aí a gente também, alguns cargos, por exemplo, eu sou cliente da área de recrutamento e seleção, né? E às vezes eu quero uma coisa, mas no dia a dia eu não vou dar conta daquela coisa que eu tô querendo, porque eu preciso de alguém mais próximo do meu jeito. Então, assim, esse é um aprendizado que eu já passei por isso. Já foi lesada, a gente já teve uma situação de tentativa de roubo mesmo dentro da empresa, já vivemos de conteúdo. Já de conteúdo. De inteligência. Ganhamos uma licitação. Já ganhamos uma licitação na melhor fase que a EMAR precisava. Aquela época que estava precisando de dinheiro, a gente estava assim, estava full. Lascada. No meu caso, que ela sempre foi mais organizada financeiramente, e eu com 3 filhos, né, e sempre gastei para depois ter, né, nunca foi preciso de guardar muito não. Agora, depois eu aprendi, que eu tive minha educadora financeira. E nessa época, eu tava o quê? 3 anos de empresa ainda não dava nem salário pra gente. E a gente ganhou uma licitação numa cidade do Espírito Santo, infelizmente, e eu estava em um cliente, a Ciara foi para lá assinar o contrato. Era um contrato de 1 ano, assim, top de milhões, contrato. Era nosso primeiro contrato. De contrato, gente. Aí, na hora de assinar, o secretário de administração dessa prefeitura virou para ela e falou assim, olha, vocês ganharam, mas 30% de toda a receita você tem que me repassar. Senão eu faço da vida de vocês um inferno. Eu voltei de lá, a gente morrendo de Ela falou assim, pode ficar com o contrato. Pode ficar com o contrato. Porque a gente já tinha combinado que nunca iríamos entrar isso em era nada uma coisa ilícito. desde de que a gente começou. A gente falou, cara, da onde a gente vem, a gente tem... Só tem nome limpo. Só tem nome limpo. No meu caso, nem limpo tava. A gente tem... Mas era correto, pelo menos. Sabe? A gente não tinha... A gente sempre falou, cara, a gente quer ter orgulho de não precisar atravessar a rua porque tava fazendo desviar o olhar, errada. né? Não. Então a gente já nasceu uma empresa que a gente, enquanto sócia, se lascou para ganhar dinheiro, tirar dinheiro de verdade, mas com um caixa muito estruturado. Então a gente tinha reserva financeira depois, né? Mas nessa época, esse 1 bilhão e tanto, gente, fazia tanta diferença na nossa vida. A minha vontade era denunciar. Tanta. E dizer que a gente não ia ceder. Então, assim, a gente já teve que ceder a 1 milhão, deixar 1 milhão na mesa, que você perguntou de dinheiro na mesa. Já tivemos problemas de todos os tipos. Ai, gente. Aí eu acho que assim, um aprendizado disso tudo é saber o que você quer. E ficar bula. firme, né? Ficar firme no que você quer. A bula veio depois. Porque as coisas acontecem, Foi sabe? com esse momento que a gente construiu a bula, porque a gente Sabe se quando tocou vovó de que fala, dali... né? Sabe as tentações do diabinho que fica ali? Você tem que saber que você tem outro lugar que você tá E a bula querendo. nos tira de muita coisa. Por exemplo, recentemente a gente tem sido abordado por algumas empresas, por conta desse mundo do RH, e até para escolher investidor, coisas desse tipo, a gente usa a nossa bula. Nesse sentido, né? De olhar e falar, gente, o quanto? Todas as empresas, o mundo de RH tá aí, tecnologia, todo mundo olhando, tudo que a gente constrói tá dentro da nossa bula. Tudo que a gente aceita ou recusa tá dentro da nossa bula. E ela é o nosso jeito de funcionar. Acabou seguindo, acho que é nosso manual. E a gente já Eu já tô compartilhou. feliz aqui de estar gravando esse episódio com vocês, que pelo jeito a gente tá dentro da bula de vocês, né? Vocês Vocês estão na bula. A Jace parou pra pensar. Eu parei pra pensar assim, E a gente não... E se vocês quiserem, a gente disponibiliza, você pode deixar um link aí pra quem quiser baixar o arquivo Word. Um arquivo, a gente Para explica fazer, o método. cada um faz na sua empresa, seu colega de trabalho. Explica o método, acho que toda empresa deveria, Vamos 2 falar sócios agora deveriam conversar sobre isso. Público com quem vocês trabalham, o RH. Vamos falar um pouquinho de RH, um pouco do que o RH está precisando hoje, nesse momento, o que são tendências aí de futuro, modelos novos de trabalho. Vamos para um outro podcast, então. Né? Pois é. Buscando especialistas em gestão de pessoas focados em desenvolver profissionais e equipes, encontre na Hopen soluções ágeis e personalizadas em recursos humanos e departamento pessoal para impulsionar o seu negócio. Conhecimento e tecnologia para resultados práticos que transformam a sua empresa. Hopen, onde a performance encontra a inovação. Tem muita coisa, né? Aí eu deixo para você, minha sócia, não, a diretora técnica, falar. A RH está se transformando. De uma forma... Aí não sei quanto tempo você tem, né, Marcelo? Porque nessa hora a gente não conta a idade da gente, mas assim, é muita transformação que a gente está vendo. E eu ainda tenho uma expectativa de conhecer, de viver num mundo onde as relações de trabalho ainda tenham se modificado mais ainda. Tá? Eu talvez não seja a pessoa mais ideal para falar aquilo que todo mundo gosta de escutar em termos de RH. Mas a gente e o nosso podcast, a mas gente não trata eu acredito isso. muito que a gente ainda precisa evoluir muito em termos de... além de N coisas, da forma como a gente olha os humanos, sabe? A gente ainda tem relações que são sustentadas por uma questão de legislação trabalhista, que pressupõe um fraco para um oprimido. A gente ainda infantiliza muito as pessoas nas relações. Lógico que a gente tem realidades muito divergentes. Para mim está muito claro.
tá? Mas eu acho que a gente tem desafios grandes. A gente tem um desafio de liderança, que eu acho que é um dos que a gente mais tem vivido próximo de clientes. E que não adianta a gente fingir que líder não está adoecendo, de que líder não está transformando empresas em realidades diferentes, né? A gente tem um desafio educacional, né, institucional grande no nosso país. Então, a gente vive, como a gente atende empresas desde a indústria ao varejo, ao segmento de serviço, na consultoria você vê dores de todos os tipos, mas praticamente sempre similares. Elas não são totalmente diferentes umas das outras, né? A gente tem aí o desafio de inteligência artificial, mas a gente está discutindo inteligência artificial enquanto a gente ainda tem empresas no nosso país que ainda têm denúncias de trabalho escravo. A gente vive ainda uma dicotomia. O RH, a gente tem RHs maiores que estão discutindo inteligência artificial, que estão discutindo analytics, discutindo N coisas, e a gente tem empresas de portes diferentes ou de segmentos diferentes, com tratativas e com desafios reais também tão importantes quanto. Então, eu não vejo o RH ainda como um único mote de desafio. Eu acho que depende muito do porte. A gente estava semana passada discutindo com a nossa diretora de P&D, ela fez um estudo, uma análise de várias pesquisas mundiais que saíram sobre as tendências, com a carta da nossa maior economia, eu não lembro o nome dele agora, e aí ela fez um estudo disso com uma pesquisa feita de qualitativa com algumas empresas de mercado, e ela trouxe muito essa visão das tendências que a IA, a tecnologia, a inovação, elas só aceleram e potencializam ainda mais os desafios, que é do líder em termos de gestão de tempo, de comunicação, de alinhamento de processo, as preocupações sobre a gestão do tempo dessas pessoas, porque cada vez mais as pessoas não querem trabalhar full time num único lugar, elas querem poder trabalhar de suas casas, as pessoas estão escolhendo trabalhar. Eu acho que já tem um tempo que as empresas já vinham querendo, as pessoas já vinham escolhendo, e hoje cada vez mais tem pessoas que preferem ficar desempregado do que ir para o lugar que ele não quer. A gente tem dados estatísticos dentro da empresa em relação a vagas, alguns perfis de vagas, se você, na hora da abordagem de um recrutador, se a resposta não for híbrido, se fecha o canal de comunicação de forma imediata para qualquer recrutador. Então, hoje, uma condição em todas as posições, de uma forma geral, em quase todas as posições, é a questão da condição híbrida para se aceitar ou não, conversar com o recrutador. Sim. Então, a gente está virando muita coisa. Ao mesmo tempo que você tem um monte de empresa trazendo de volta, com outros desafios. Então, assim, a gente tem desafios. Eu falo que assim, a gente está numa área, enquanto negócio, que é uma área que só tende a ter cada vez mais desafios. E é apaixonante, né? Sim. E a gente vê algumas empresas com... E aí eu falo de empresas até mundiais, tá? A gente se relaciona com vários tipos e tamanhos. Tem empresas que é muito bonito de ver o olhar humano que eles têm. O olhar genuíno pelo ser humano. Não tem política de diversidade, não tem política de cota, de racial. Porque a empresa, ela nem olha para isso. Como gente. Ela no processo de entrevista, ela não pergunta se a pessoa vai engravidar ou não, se tem plano de ter filho ou não. Porque não faz isso para um homem, já contrata grávida, se é solteiro. Não existe essas perguntas. Contrata grávida. Então, e tem muitas empresas assim. E assim, as coisas fluem muito melhor. Você vê o nível de crescimento, de lucratividade. Vocês estão falando dos líderes também, né? Que essa camada aí da população no mundo corporativo está sofrendo bastante, né? E vocês fazem treinamento de liderança, né? Vocês ajudam na formação. Lançamos uma ferramenta agora, né? Focada nisso, que é o E-Líder, né? O que tem de novidade aí? O que tem de frente para ajudar as pessoas? Tá falando de liderança, a gente tem se encontrado diante de desafios do tipo de revisitar se de fato essa pessoa quer ser líder. Porque por vezes, muitos dos que estão hoje estão em posição de liderança. Em posição de liderança, por N motivos dos quais não nos cabe julgar. Deles salários. Deles salários. Mas a gente tem uma nova geração chegando que olha para cima e fala, eu não quero sentar no seu lugar. A gente já tem o fenômeno estatístico de pessoas que não querem sentar. E é tão nobre a pessoa saber o que ela não quer, e que Muito tudo legal. bem ela não saber. Mas para quem está, o quanto que a gente hoje consegue ajudar esse líder a ter uma percepção de si? De fatos, pontos cegos, para você saber que quando você topou sentar nessa cadeira, cidadão, dali em diante você não para de trabalhar. E maior trabalho não é só com os outros, não, é consigo mesmo. Você vai ser confrontado com desafios de pessoas diferentes, com gerações diferentes, todas misturadas, com desafios de tecnologia. E quem é você nessa história enquanto líder? Né? Então a gente está falando de uma camada enquanto importante. Pessoa, né? Enquanto um ser humano inserido numa sociedade, né? Porque a liderança, eu estou num papel social de líder.
Mas quem sou eu? Como é que eu exerço o meu papel social de liderança? E aí, como é que você equipa essa pessoa? Para também ela refletir, se explorar, mas também ajudar os demais. O que é o e-líder? O e-líder é uma ferramenta que ao longo de alguns anos, a gente trabalhando com um volume muito alto de líderes, a gente percebeu que valia a pena trazer para eles a percepção de si mesmo, balizado em algumas metodologias, janela de Johari, entender um pouco do ponto cego, mas como é que eu compatibilizo esse ponto cego com a visão dos outros? Não é uma avaliação de desempenho, mas você consegue que essa pessoa passe a ser avaliada pelos seus pares, pelos seus líderes, liderados, e a gente consegue entender sobre a ótica de 5 pilares de competência de liderança, como é que você está. São feedbacks que, quando essa pessoa passa por esse processo, são feedbacks por vezes doloridos, impactantes, mas extremamente transformadores. Então, a gente usa hoje o e-líder como uma ferramenta que a gente já roda há muitos anos, tá? A gente só agora fez uma releitura em virtude da questão do algoritmo. Então, tem uma questão tecnológica que aí foi feito um ajuste no algoritmo, mas a gente tem hoje um banco de dados bacana para poder tangibilizar quais são os seus desafios quando você é mulher, e isso balizou com que a gente construísse treinamentos e capacitações diferentes, porque o desafio da mulher na liderança não é, por mais que a gente diga que não é o mesmo de quando um homem está sentado nessa posição. Então, a gente acabou criando hoje suporte para apoiar essa liderança nos desafios que ela tem. Sejam de lidar com equipes geracionais totalmente divergentes, diferentes, né? E, ao mesmo tempo, de como se colocar num lugar de não adoecimento. E de fato, conseguir fazer com que a estratégia desça de uma forma que seja engajadora, motivadora, promovendo saúde. Então, o e-líder foi uma ferramenta que a gente via a necessidade de ajudar, porque ele não é um assessment normal. Não é um assessment de você se ver. Não é o resultado de uma avaliação de desempenho, né? Então, como é que de forma diferente você é visto sobre uma ótica específica de qual o seu papel nessa liderança? E ele é um bom balizador para depois o desenvolvimento, seja mentoria, coach. E aí, com isso, a gente acabou criando programas específicos, com base nisso, com a diretoria nova que está chegando, que chegou para a gente, né? Nossa nova diretoria de P&D. A gente pretende munir o mercado de RH, o mundo de RH, de dados em relação a como é que é a liderança entre as gerações? Como é que a gente fala dos desafios de liderança quando a gente está há pouco tempo na cadeira ou há muito tempo na cadeira? Quando a gente é um líder com a questão de diversidade envolvida? Então, a gente também tem uma expectativa, e já tinha muitos anos atrás, como quase tudo que a gente faz dentro da Hopin, de conectar e transformar isso em dados para a gente devolver para o mercado de trabalho, sabe? Porque a gente ainda tem um mercado de trabalho que ainda está em amadurecimento das relações. E o RH trabalha pouco com dados, né? Pouco. Quando a gente hoje, dentro da Hopin, junta as estruturas tecnológicas, porque enquanto empresa a gente acabou comprando uma fábrica de software alguns anos atrás para desenvolver tecnologia. Então, quando a gente hoje tem uma tecnologia voltada tanto para educação corporativa, avaliação, onboarding, e nesse momento a gente começa a fazer alguns estudos internos de juntar. Como é que é alguém que tem esse perfil? Qual é a predição de avaliação de desempenho que eu terei no futuro, porque a gente quer tentar entender como é que a gente transforma essa jornada e experiência desse empregado e dessa liderança dentro da organização de uma forma diferente, predizendo e trabalhando um pouco mais de forma preventiva alguns desafios que a gente, por vezes, se questiona se não estão em alguns perfis, e que está tudo bem, não tem perfil certo e errado. Mas que para aquela organização pode te trazer resultados para todos os lados, para a pessoa e para a organização melhores. Então, os dados agora dentro da Hopin estão fervendo. A gente está com uma fonte... porque isso aí é quase... Não tem hora para acabar, né? Não, e não tem dado suficiente para se chegar a um negócio tipo, tá certo, não, agora para. Não tem só fim, o começo. Né? Não. Porque a gente junta 2.000, 3.000 vagas por mês que a gente faz, com expectativas de candidato de mercado, processos que a gente faz interno, nossa tecnologia. Os clientes têm colaborado em fornecer esses dados e liberar essas informações para a gente tratar. Porque agora a gente começa a devolver, fazer um caminho de volta. É um mapeamento, né? Sim, e de devolver para o mercado e ajudar o mercado a pensar junto. Porque ainda não se tem respostas concretas para tudo, mas se precisa criar espaços para cada vez mais discussões. Se sair provocações, já está valendo. Quanto mais discussões, né? Os porquês, né? Tipo, por que está acontecendo isso? Exato. E por que eu estou inserido nisso, né? E por que às vezes isso está acontecendo nesse contexto histórico, nesta empresa, neste perfil, nesse segmento? Será que é igual? Fala do portfólio, então, de serviços e produtos da Hopin, rapidamente, só para a gente
pegar e conseguir entender a figura maior aqui? Nós hoje somos uma empresa full service, somos um grupo com duas unidades de negócio, duas BUs, uma de serviço e uma de tecnologia. Na de serviço, tudo que vocês pensarem de uma forma geral, em consultoria, de recursos humanos, abarcando desde programas de trainee, recrutamento, programas de mentoria, coach, remuneração, toda a parte do desafio, que você perguntou do desafio, né? A RH hoje tem um grande desafio, remuneração estratégica, né? Os famosos ILPs e CPs, todos os programas de benefício e remuneração. Bastante, muito. E a gente faz muito. A gente tem feito cada vez mais programas de partnership, cada vez mais desenvolvendo programas de formas muito diferentes. E tem sido apaixonante. Aí o olho vai brilhar um pouco, porque é a parte que eu mais adoro, né? Então, assim, a gente tem feito muito trabalho assim. Então, assim, quando você pensa nos desafios de um RH, a gente tem um braço de serviço 100% voltado para isso. A gente hoje desenvolveu uma tecnologia que é um robô que pega uma informação da tua folha de pagamento e consegue escanear inconsistências e ajudar você a economizar milhões. Não naquilo que não sei se está na lei, não, do que está na lei. E por que a gente criou isso? Porque a gente lida com RHs que às vezes falta dinheiro. Mas esse dinheiro para fazer trabalho de gente estão às vezes na folha de pagamento. Às vezes a gente tem clientes que tinham dificuldade para comprar um maquinário, mas a folha estava pagando coisa que não precisava. Então a gente tem uma lei no Brasil. Fecha a torneirinha aí. Evita passivos futuros. E de passivos, e de trazer, e de recuperar dinheiro que está na mesa e que ele pode trazer de volta. Então, esse é o braço de serviço. E o braço de tecnologia é uma fábrica de software voltada para desenvolver soluções só de RH e de DP, porque a gente não sabe ajudar o cliente em outra coisa que não seja isso. E com tecnologias, por exemplo, como o eLeader, que é uma ferramenta que hoje tem formações, já estão rodando no Brasil formações com base nisso. A gente tem hoje um sistema integrado e a gente pretende se tornar o maior sistema integrado de RH desse país. Então, a gente tem hoje módulos de onboard, offboard, LMS, avaliação de desempenho, metas, e a gente está só criando. Tudo que o RH tem de dificuldade, a gente está transformando em tecnologia. Porque a gente veio, né? A gente veio de empresas de tecnologia. E a fábrica entrega também. Aqui, então espera. A gente acredita que solução tecnológica é a forma da gente transformar o RH e voltar aquilo que ele de fato é como essência. Um RH que deveria estar mais próximo, com mais escuta, com mais análise, ser um RH mais raiz. Hoje a gente ainda tem o desafio dos RHs em volta a muita planilha, a muito controle, e aí no final tudo está acontecendo dentro da empresa e ele normalmente está sendo o último a ficar sabendo das coisas. E quando a gente fala da pequena, tentar trazer para elas. Aí tem a parte do resultado, né, do olhar do negócio, que a gente olha para o negócio, mas a gente tem também a parte romântica, de querer democratizar um pouco mais o acesso. Porque hoje consultoria de RH é um produto de luxo, é boutique, nem todo mundo pode acessar. E quantas empresas estão gerando economia e negócio que poderiam ainda entregar melhor e crescer se tivesse um pouco mais de estrutura, quando fala de gestão de pessoas. O que o RH precisa hoje? Onde é que eles estão precisando de apoio? O que a gente vê na Hopem, de uma forma geral, é nos processos, nos desafios de contratação que ainda continuam e acho que vão continuar. Ser empresas que as pessoas queiram trabalhar, né? A gente tem ainda bons desafios hoje chegando de marca empregadora, de mas aí de cultura. Cultura. Exatamente, de projetos de cultura. A gente tem tido muita demanda disso. As demandas por remuneração, por repensar, porque dinheiro não aceita desaforo, custo operacional continua existindo, então pensar de forma mais inteligente. Eu acho que o RH precisa de donos que olhem para o RH, né, gente? Porque eu acho que se o RH também tiver os seus executivos, fundadores, proprietários, de fato, deixando o RH ser estratégico, trazendo mais para perto nas discussões, ele vai poder questionar mais o RH, vai poder exigir mais o RH, e o RH que senta na cadeira de verdade vai ter um grande aliado. Mas a gente ainda tem... Como é que o RH ocupa esse espaço também? Porque eu acho que a gente tem um RH tímido por aí, Eu ia falar isso agora. Eu ainda acho que a gente tem um RH que chora do muro da lamentação, de questionar que não me dão vez. Mas o que você, quando entra numa empresa, de fato entende do negócio? Por exemplo, faz auditoria de folha, economiza dinheiro e tem recurso para botar em alguns investimentos importantes. Quando eu pego e sei que o desafio de uma empresa, eu estou com dificuldade de retenção, mas qual foi o momento que eu sentei e fiz um estudo sobre a remuneração e como a minha imagem no
mercado é diferente para eu transformar essa imagem e a remuneração. Ou eu descobri que meus líderes são vários babacas que eu tenho ali e eu não faço nada para tirar os babacas lá dentro. Né? Onde, quando eu tenho os assédios ou os desafios, eu sento no monte e não faço nada. Exatamente. Né? Quando eu vou para quando eu sei que a minha empresa está em transformação e eu sei que tem um lado da empresa que não está remando no mesmo caminho e eu, enquanto RH, faço o quê? Nada. Só fico reclamando. Então, eu também acredito, por isso que eu falo que a gente tem, às vezes, nem tudo é flow. Eu acho que tem também as duas coisas, lado. Né? Eu não acredito em lugar que a gente ocupe sem a gente querer ocupar. Eu acho que tem um espaço do outro, mas cabe a gente. Eu acho que se a gente ficar esperando que o dono da empresa chame você para conversar, o que você, enquanto RH, está fazendo? Sabe o que eu vejo, assim, é que a gente vem de uma cultura também muito de ação e reação, né? É! Eu acho que os RHs foram... moldados, forjados. Mas numa situação de... Só na base da reação, né? Tipo, te pedi isso, ou o tirador de pedido. Qual menos provocativos, né? Então, assim, o R de recursos deveria ser trazido para como um R de responsabilidade, né? Que responsabilidade eu tenho com o bottom line do negócio. Do tipo, se eu não abrir minha boca nesse momento, um outro idiota vai sentar nessa cadeira ou vai perpetuar nessa cadeira. Então eu não posso deixar isso acontecer. E que não é sobre fazer o bonitinho, que tá na moda, porque todo mundo tá fazendo. Porque às vezes a minha empresa não tá pronta para isso. Às vezes minha empresa tem necessidades reais, totalmente diferentes. Mas todo mundo tá fazendo, eu vou lá e faço. Aí como é que eu ganho a credibilidade de alguém que tá dentro do negócio, vendo que a dor tá aqui, eu tô levando solução do lado de cá. E se vê muito ainda, né? Infelizmente, né? Bom, esse negócio de modinha nos outros departamentos também acontece, né? O pessoal de marketing. Tudo tem. Vamos lá. Tô vendo isso também. Tá todo mundo fazendo. Ainda mais eu não vou ser penalizado nos dias por atuais, errado, né? Porque tudo a gente tem... agora de vendas, gente. Agora virou tudo máquina de vendas. Agora tá. Só fala. Aí eu brinco, a máquina sou Joe. Cá estou aí, né? A máquina tá aqui. Esse negócio de partir tudo no processo produtivo, né? Mas eu tô aprendendo, tô estudando. Isso pra gente, isso é uma coisa louca, né? Tanto no RH quanto em algumas profissões, a compartimentalização das ações tem sido muito doida, né? Não se tem mais um vendedor que te entende do começo ao fim. Agora tem o SDR, tem o BDR, não, tem assim, tem a pessoa que escreve o conteúdo usando estratégias de copyright. Aí tem a outra que faz só telemarketing, outbound. A outra que só recebe o lead, inbound. Aí você tá partindo tanto, assim, essa máquina... É igual a psicologia no passado. Tem um que só entrevista, o outro só lauda, aí eu fui ver um case o outro disso. Só faz não sei o quê. E quem olha pra eu fui ver um case que, inclusive, é maravilhoso, que é a IQI Investimentos. Estive lá dentro e vi o case, a estrutura. Aí eu falei assim, só para as milionárias, né? Da área financeira ainda. Porque, assim, a máquina deles é enorme. Tem 80. Na época, acho que tinha 80 pessoas trabalhando. Porque vender tá cada dia mais difícil, gente. Falei, de novo, tem a ver com o negócio, com o tipo de segmento negócio, de atividade, com a e com o modelo de transformação. Mas também tem um modismo, compra, né, gente? Um modelo de compra, tá mudando a forma de comprar. Mas eu ainda acredito que quanto mais tecnologia entrar, mais a venda, o relacionamento de confiança vai acontecer. Quer ver uma coisa que eu acho Essa é a minha crença, posso estar errado. Que eu acho que a gente ainda tem a evoluir no mundo de RH. O RH evolui para ser bom comprador. Isso é uma lacuna importante. É importante, sabe? Da gente poder capacitar. A gente tem trabalhado muito com a coisa do RH, de compartilhar conhecimento cada vez mais, e outras consultorias, eu sei que no Brasil também, porque comprar não é uma tarefa fácil. Normalmente isso sempre foi da área de compras. E a área de compras vai ter um objetivo. E a área de RH, por vezes, não coabita esse mesmo desafio. Então, a gente ainda tem também o desafio do RH de se apropriar desse conhecimento. De comprar, de escolher bons fornecedores. Tem algumas competências mais hard que o RH tem que absorver, né? O analytics, o comprar... Isso também, né? Das pessoas pararem de achar que RH é coisa de... com todo respeito, de psicólogo, sem problemas. De engenheiro, é de administrador, é de economista, é de todo mundo que pense numa forma de gerir recursos. Como é que a gente vira um diferencial competitivo? Exato. E aí eu não consigo conceber hoje um RH se ele não conhecer jurídico. Porque o jurídico é um parceiro do RH, você não consegue fazer nada sem uma área jurídica. Você não consegue trabalhar RH, gestão de pessoas, se você não pensar em marketing.
Porque você hoje trabalha dentro de casa, estratégias de engajamento, de retenção. Marca empregadora. E é onde está o conhecimento sobre o marketing, sabe? Precisa saber fazer número, porque projeto e qualquer coisa que você faz dentro da empresa tem que ter retorno financeiro, gente. Tem que ter viabilidade econômico e financeiro. Então, eu acho que esse é um desafio. Essa diversidade, não é? Cá, vamos fechar aqui. Eu quero perguntar, eu acho que vocês podem dar tanto conselho assim para tanta gente, então eu estou pensando aqui conselho para empreendedores, conselho para RHs, eu não sei, peço para vocês fecharem assim, escolhe uma para a Kátia faz para uma, eu faço para outra. Você fala para o RH que eu falo para o empreendedor. Tá. Boa, vamos fechar dessa maneira. Pode falar. Gente, hoje eu acho que se eu pensasse hoje em qualquer coisa do RH, eu acho que tem uma questão, cuidar de si mesmo, cuidar de quem você é. Porque você está num papel social que é importante, você está cuidando, a carreira é tua. Então, investe naquilo que te torna consistente, naquilo que te torna profundo, que te torna capaz de sentar na mesa, como eu aprendi lá atrás, desde 2002, quando eu me formei. Eu sempre quis que eu pudesse estar numa mesa onde eu nunca precisasse ser o café com leite. Eu acho que a gente, enquanto RH, precisa se apropriar e não querer ser café com leite nas mesas e nas discussões. RH não pode ser café com leite nas discussões. Tem que sentar para discutir, tem que ter profundidade para discutir. Porque quando você tem profundidade, você passa segurança, você passa consistência e aí alguém acredita em você. Alguém bota dinheiro na tua área. Porque aí a pessoa sente segurança de que o que você está fazendo não é sobre... Não. Quem está sentado está sentindo dor e sabe do que se trata. Boa. Joia. Kátia, a cara dela. Não fala mais nada. Porque não é diferente de um empreendedor, né? Empreendedor café com leite, acho que todo mundo pode empreender, mas empreender não é para todo mundo. É isso. Para empreender você tem que ter culhão, de verdade, tem que ter coragem. Tem que porque ser você doido. faz escolha todos os dias. E uma escolha é uma renúncia. Todo dia você renuncia a alguma coisa, porque você está escolhendo outra. E não tem como você empreender, independente do tamanho do seu negócio, se você não tem pessoas com você. E aí você tem que ter pessoas competentes, porque o empreendedor ele não vai saber tudo, ele não é competente em tudo. Às vezes ele não é competente em nada, ele só é competente em ter a coragem para botar o dinheiro e fazer o negócio acontecer. E ele vai ser muito bom em escolher as pessoas certas com ele. Na área de marketing, na área de RH, na área de tecnologia, na área de vendas. Mas eu acho que tem uma coisa que, para mim, que eu tenho muito orgulho de empreender e adoro e apoio todo empreendedor que eu conheço, seja o que está começando, seja empreendedorismo de sobrevivência ou empreendedor já de sucesso, é o respeito pelas relações humanas. Eu acho que eu não conseguiria deitar num travesseiro sabendo que essa empresa está dando certo através do sangue de alguém, seja qual for o motivo. Você passa por cima das pessoas, ou das regras, ou dos combinados. Então, o empreendedor que dorme tranquilo, porque ele está fazendo a parte dele no negócio dele, mas não precarizando nenhuma relação, eu acho que assim a gente vai ter um mundo melhor. Então, dinheiro é muito bom. Pra caramba, gente. Pra dinheiro caramba. É muito bom, principalmente quando você pode usar com a consciência tranquila. Muito bom. Legal. Uau. Fechamos, né? Fechamos e agradecemos muito a presença de vocês. A gente que agradece. Vida longa, Hopen. Contem com a gente. Estamos contem com o nosso trabalhando público. É isso aí. Boa. Obrigado. E obrigado também quem nos assistiu. Compartilha, dê like, marca o sininho para ser notificado dos próximos capítulos e compartilhe aí com os amigos. Deixa algum comentário aqui também sobre o que vocês acharam aqui da conversa com a Jaci. Pode mandar fazer, ó. Pode ficar Obrigado. pena, vida. Obrigada, meninas. A Jaci e a Kátia não tem papo na língua, né? Elas falam que elas pensam, né? A Jaci trabalha para RH e ela vira e manda lá. RH não é café com leite. O que você achou dessa? Cara, achei sensacional a energia delas, a forma como elas criaram a empresa, a forma como elas tocam a empresa. O assunto da bula. Sensacional. Espetacular, né? espetacular. E ela dizer e mandar aquele recado dizendo que os RHs hoje em dia não podem mais ser um RH café com leite, eu caí na gargalhada, né? E lembrei de você. E você já foi um RH café com leite, Marcelo? Eu nem bebo café, né, cara? Nem bebo café. Muito menos café com leite. Muito menos. Mas espetacular. Assim, vários insights de como gestionar uma empresa, como criar uma empresa. A gente falou de empreendedorismo, de papel de RH, sorte nossa, tecnologia. Que a gente tem as duas como patrocinadoras. Ótimo. Excelente. Excelente. Muito bom. Este episódio da Você Está Contratado foi patrocinado pela Hopen. Ficha técnica. Realização, Você Está Contratado. Apresentação, Gederson Beck e Marcelo Nóbrega. Cinegrafia e áudio, Juscelino Gonzalez. Assistência, Anne Costa. Edição, Unique. Direção, Fernando Vítulo.
gravado nos estúdios da Unique.